Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, no trabalho como sempre, espero que vocês estejam bem. Hoje tem Flamengo e Santos e nós temos que vencer, então por isso nós vamos passar as notícias para vocês aqui do Mengão, beleza? Não tem muita notícia, a notícia que mais bomba e que mais se fala é da renovação da Arrascaeta, beleza? Mas antes, deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio para a gente, beleza? Tamo junto, vamos lá. Não repara no barulho não, que como sempre digo para vocês, hoje estou no trabalho na outra lojinha, vai passar caminhão, carro, gente falando, mas fazer o que? A gente está no trabalho, tem que ganhar moeda, beleza, rapaziada? Então não repara no barulho aí não. Então vamos para a notícia, olha lá. Arrascaeta renova com o Flamengo, veja as condições. No clube desde 2019, o Uruguai assina extensão de vínculo até 2028 e recebe aumento salarial e terá multa rescisória de 35 milhões de euros. Dá 1% pra mim isso aqui, já tô satisfeito, viu, irmão? Ó, na boa. Mas vamos lá. Ó, o Arrascaeta assinou a renovação de contrato com o Flamengo. Há um mês as partes entraram em acordo e o novo documento foi assinado somente nesse sábado, no domingo. Antes do jogo contra o Santos, o Uruguai será homenageado no gramado do Maracanã ao lado da esposa Camila, que está grávida do primeiro filho do camisa 10. Lá. O vínculo é válido até dezembro de 2028 com extensão automática por mais um ano se o jogador alcançar metas de performance, beleza? O atual vínculo terminaria no fim de 2026. O Uruguai está com 31 anos, o contrato passa a valer a partir de janeiro para não impactar no orçamento de 2025. A Arrascaeta terá um aumento salarial que colocará entre os maiores vencimentos do elenco. Além disso, receberá luvas pela assinatura do contrato. É o que todo mundo está fazendo agora, quando começa a acabar o contrato, ele já coloca as luvas no meio, aí aumenta o salário. Há uma atualização no valor de multas rescisórias, que antes era de 60 milhões de euros. A decisão segue o padrão aplicado pela nova diretoria com valores considerados factíveis, similar ao que aconteceu com Gerson, Pulgar e Varela, que renovaram o contrato recentemente. A nova multa rescisória de Arrascaeta é de 35 milhões de euros, ou seja, 215 milhões de reais na cotação atual. Artilheiro brasileiro Arrascaeta apresentou em setembro uma contraproposta e colocou na mesa as pretensões salariais e o tempo de contrato. Uma reunião no início de outubro selou o acordo entre as partes. José Boto, diretor de futebol, e Daniel Fonseca, empresário do Uruguai, se encontraram no Ninho do Urubu no dia 13 do último mês. Nesse mesmo dia, Arrascaeta publicou em uma de suas redes sociais: não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos a escolher um ao outro todos os dias. E isso é como sermos feitos um para o outro, postou no X antigo Twitter. Adaptado ao Rio de Janeiro, local onde escolheu para o nascimento do seu filho, o planejamento de Arrascaeta é se aposentar no Flamengo. Desta forma, este pode ser o último contrato de sua carreira. Se cumprir o contrato com o Flamengo, Arrascaeta superará Léo Moura e conseguirá feito inédito no século. Se cumpriu esse acordo inicial, jogará 10 temporadas consecutivas no profissional do clube. Com isso, o Uruguai ultrapassaria Léo Moura e conseguiria feito inédito nesse século. O lateral chegou ao rubro-negro em julho de 2005 e permaneceu até março de 2015, ou seja, quase 10 anos corridos. No entanto, só disputou 9 temporadas completas. Arrasca, por sua vez, acertou com o time carioca ainda em janeiro de 2019, por isso ele completaria 10 temporadas seguidas, se ele conseguir cumprir a meta e estender o vínculo por mais um ano. Beleza? Arrasca entraria para um grupo seleto de grandes ídolos do Flamengo, jogadores como Júnior, Ezico e Adílio. Passaram mais de uma década ininterrupta no profissional rubro-negro. Beleza, vamos para os jogos de hoje lá. Fator Maracanã. Flamengo aposta em invencibilidade em casa para buscar Palmeiras no Brasileirão. Aproveitamento rubro-negro em casa é de quase 80% até agora no torneio. O Flamengo enfrenta o Santos neste domingo às 18 horas e 30 minutos no Maracanã com o objetivo de continuar a caça do líder Palmeiras. O rubro-negro conta com o fator casa como aliado nessa reta final do Brasileirão. O Flamengo não sabe o que é perder como mandante do Brasileirão. Até agora foram 16 jogos no Maracanã com 11 vitórias e 5 empates. Muito empate no Maracanã, hein?
Ao todo, 39 gols marcados e apenas 6 sofridos. O aproveitamento é quase 80%. Pode ser a chave do Flamengo nessa reta final. Dos 7 jogos que faltam para o fim do Brasileirão, serão 3 no Maracanã: Santos, Bragantino e Ceará. Na verdade, serão 4. Um é com o Fluminense, mas é mando do Fluminense, então não conta como jogo em casa. Mas está no Maracanã, beleza? Ó, o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão: 11 vitórias, 5 empates, 39 gols marcados, 6 sofridos, 79% de aproveitamento. Nesta reta final, o Flamengo viaja para enfrentar o Sport, Atlético Mineiro e Mirassol. Então ele tem 3 jogos como mando de campo, 3 jogos fora de casa, são 6, e um jogo contra o Fluminense, que é um campo para os 2 ali, está dentro de casa. Então dá 7 jogos. Como visitante é também o clássico diante do Fluminense, mas a partida será no Maracanã, contra o Corinthians FC. A tabela do Flamengo até o fim do campeonato. Vamos lá. Santos em casa, Sport fora, Fluminense fora, Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora e Ceará em casa. Vamos ver aqui pelo Brasileirão. O Santos em casa tem que vencer, o Sport fora tem que vencer, o Bragantino em casa tem que vencer, aí o Ceará em casa tem que vencer. 4 jogos que ele tem que vencer de qualquer jeito, porque são jogos fáceis para o Flamengo, entre aspas. O jogo é jogado dentro de campo entre 11 e 11. Mas vamos colocar aqui de novo, ó. Santos em casa, o Sport fora, tem que vencer o Sport, não tem como perder ponto com o Sport, mesmo fora de casa, então tem que vencer, beleza? Aí o Fluminense em casa, é o clássico. Dá para vencer? Dá. Em casa, o Fluminense, vamos colocar como vitória? Nós estamos sonhando contigo. Quem briga pelo título não pode pensar baixo. Então vamos colocar aqui, ó, Santos vitória, Sport vitória, aí depois Fluminense em casa, que é jogo clássico, vitória. Aí Bragantino em casa, vitória. Aí o Atlético Mineiro fora, eu vou pular por enquanto. E o Ceará em casa, são 5 jogos. Dá para ele fazer ponto. Ganhar 15 pontos. 15 pontos. O Flamengo hoje está com 65 pontos, ele chegaria a 80. Ele tem o Atlético Mineiro fora. Dá para ganhar? Dá. É garantido? Não. Esse é doído. Mas vamos supor que ele ganhe. Vamos sincerizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos. Tem um outro jogo aqui embaixo. Ó. E o Mirassol é fora de casa. Vamos lá. 15 pontos. Aí tem Atlético Mineiro e Mirassol. 2 jogos dificílimos. O Flamengo com esses 5 jogos, se ele vencer esses 5 jogos, ele chega a 80 pontos. Aí tem Atlético Mineiro e Mirassol fora de casa. Se ele faz mais 2 pontos, ele chega a 82 pontos. A possibilidade de ser campeão ainda existe e grande. O problema é que não depende só da gente mais. Depende do Palmeiras. Beleza? Então vamos lá. É isso aí. Aí no meio antes de Ceará em casa e Mirassol fora, tem um jogo contra o Palmeiras pela Libertadores. Se vence a Libertadores, entra mais relaxado. Se perde, entra pressionado. Complica muito. E aquele para você, não depende mais dele no Brasileirão. Dá para ser campeão? Ainda dá. Mas já não depende só da gente mais. Vamos ver como é que vai prosseguir as próximas rodadas. Como mandante ao Maracanã, o Flamengo chegou a 6 vitórias seguidas entre os meses de julho e agosto. Depois o Flamengo largou 3 empates e agora vem de vitórias contra o Palmeiras e Sport. Foi aqueles empates contra o Cruzeiro, Grêmio e Vasco. O Flamengo deve ter Bruno Henrique como titular contra o Santos após novas mudanças de Felipe Luiz. É que o Bruno Henrique está voltando da suspensão besta que ele tomou contra o São Paulo, né? Essa é a verdade. Lá, o Flamengo deve ter novidades do setor ofensivo sem Pedro, ainda entrega ao departamento também. O técnico Felipe Luiz deve escalar Bruno Henrique como referência no ataque. Lá, ele está voltando de suspensão. Além de Bruno Henrique, o volante Everton Araújo também volta a ficar à disposição após suspensão. O treinador ainda aguarda a definição sobre Léo Ortiz, Alan e Jorginho, que se recuperam de problemas físicos e serão reavaliados antes da partida. Lá, o Felipe Luiz ele fez um ajuste no ataque para o confronto contra o Santos. O treinador deve apostar em um time mais de mobilidade no setor ofensivo. A tendência é que Lino e Carrascal ou Luiz Araújo atuem abertos, com Arrascaeta e De La Cruz na armação. O Pulgar segue como principal homem na contenção do meio de campo. Então não vai. O Saúl deve ser reserva. Felipe
Por isso tem mantido o discurso de foco total no Brasileirão. Apesar da proximidade da final continental, a ideia é garantir o máximo de pontos possíveis para chegar à decisão em ó. Temos um elenco preparado para brigar até o fim. A competição é longa, mas estamos prontos para o desafio. O Santos, por outro lado, vive um momento delicado na tabela, entra no confronto dentro da zona de rebaixamento com 33 pontos. A equipe de Juan Pablo Vojvoda busca uma vitória para tentar reagir na reta final e deixar o Z4. O Santos entrou no Z4 e vai ser difícil sair. Porque mesmo, olha, não pode perder ponto para o Santos hoje, desculpa aí, mas não pode. Vamos lá para a próxima, para as prováveis escalação do Flamengo. Com algumas dúvidas, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandre. Pulgar, De La Cruz ou Saúl deve entrar no segundo tempo. Arrascaeta, Carrascal ou Luiz Araújo, Lino e Bruno Henrique. Sinceridade para você, eu tiraria o Lino, colocaria o Carrascal na ponta esquerda e entraria com o Luiz Araújo. A gente precisa de gol. Lino não faz gol. Vamos dizer, fez um gol. Não faz gol. Não faz gol. Vou torcer para que ele faça 5, 8? Vou. Tá no Flamengo, vou torcer para que ele faça uns 500 gols hoje. Mas não, é difícil. Ó, o jogo vai ter vai ter casa cheia, né? Lino e Bruno Henrique, o clima no Maracanã promete ser de casa cheia. E o Premier vai transmitir o jogo, só no Premiere. Por enquanto eu tentei ver se o GE lá no YouTube vai transmitir, não consegui ver ainda. Se for, vai ser de última hora, tá? Então pesquise, mas eu acredito que vai ser só no Premiere mesmo. Lá, quem está fora: Pedro por fratura no antebraço, Jorginho lesão na coxa direita e Ortiz estiramento no tornozelo direito. E Plata expulso. Esses são os que vão estar fora. Os pendurados para o jogo, esse pendurado aqui que está me assustando, Arrascaeta. Mas vamos lá, pendurados Alan, Arrascaeta, Danilo, Everton Araújo, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo. De todos aqui, ó, o Alan e o Everton Araújo, que não, tipo assim, não fariam tanta diferença, mas ajudam. Agora, Arrascaeta, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo, esses aí preocupam. Uma reta final do campeonato, todos esses caras pendurados. Se vocês pudessem tomar o cartão para ficar fora contra o Sport, que é o mais fraquinho, vamos ser sinceros, seria até bom, né? Principalmente o Arrascaeta, só contra o Sport, fora de casa. Toma o cartão antes para ficar fora, depois pegar os jogos mais difíceis. Principalmente contra o Galo e contra o Mirassol fora de casa. E o técnico Vojvoda, o Peixe contra o retorno de Neymar para o duelo Maracanã. O craque acabou de classificar o duelo contra o Palmeiras, já que o clássico foi disputado na grama sintética do Allianz. Parque avaliou o risco de nova lesão. Ele foi preparado para começar a partida diante do Rubro Negro. Vojvoda ainda tem que a volta de Luan Pérez, que cumpriu suspensão no meio da semana. Victor Hugo, emprestado pelo Eresfalco, assim como o Mike, que levou o terceiro amarelo. A provável escalação do Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez de Souza, William Arão, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal, Neymar, Lautaro Dias, pode ser no lugar do Neymar, e Guilherme e Robinho Júnior no lugar de Guilherme. Tá ok? Então vamos lá aqui, ó, rapaziada. Vamos para os jogos que aconteceu ontem e os jogos que acontecem hoje, para a gente fechar aqui o vídeo aqui. 33ª rodada. Sport Recife e Atlético Mineiro. O Sport perdeu para o Atlético Mineiro por 4-2 em casa. Esse contra o Flamengo não vai poder perder ponto para o Sport. Vasco da Gama perdeu para o Juventude por 3-1. O Internacional empatou com o Bahia 2-2. O São Paulo perdeu para o Bragantino por 1-0. Então, aí hoje vamos ter Vitória e Botafogo às 16 horas. Cruzeiro e Fluminense às 16 horas. Corinthians e Ceará às 16 horas, Flamengo e Santos às 18 horas e 30 minutos, transmissão no Premiere, Flamengo e Santos às 18h30, Fortaleza e Grêmio às 20 horas e 30 minutos, Mirassol e Palmeiras às 20 horas e 30 minutos, tá ok? Esses são os jogos de hoje. Classificação: a classificação está desse jeito aqui, ó.
Palmeiras com 68 pontos, Flamengo com 65 em segundo, Cruzeiro com 63 pontos. Mas o Cruzeiro tem um jogo a mais. Mirassol tem 56 pontos, esses são os 4 primeiros. Bahia com 53 é o quinto, Botafogo com 51 é o sexto. Esse é a repescagem da Libertadores. Aí o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vitória com 34. O Santos é o primeiro da zona de rebaixamento. Beleza? Ó, o Vitória é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 34. E o Santos é o primeiro da zona de rebaixamento com 33. Juventude com 32. Fortaleza 29 e Sport Recife com 17. Rapaziada, dei uma paradinha aqui para atender um cliente, um freguês aqui, ganhar a moeda. Vocês sabem que não tem jeito, nós estamos no trampo para ganhar a moeda. Mas beleza? Então, como nós terminamos aqui, ó, o Sport Recife é o 17º colocado. Rapaziada, essas são as notícias de hoje. Mengão tem que vencer, não tem outra escolha. Beleza? Até porque se o Flamengo não vencer, o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro já passa o Flamengo, mesmo com o julgamento, vai passar. Aquele negócio, ele já cumpriu a parte dele, depois o Flamengo tem que cumprir a parte dele. Então, não tem outra opção. Tem que vencer. É vencer, 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 como diz o hino. Ó, então é isso aí. Bom domingo para você. Um bom almoço com a família. E antes de tudo, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio para a gente. Aí, ó, domingão trabalhando, passando notícias para vocês, secando Palmeiras. E quem sabe, hoje a gente diminui a diferença de novo e volta com tudo para a briga do título, beleza? Até mais, um forte abraço.